Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Nossa Inovação e Negócios de hoje recebe com muita alegria Renata Paula Santiago, que é a primeira mulher presidente do IBEF Ceará, que é o Instituto Brasileiro de Executivos da área de finanças. Muito boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo. Aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7, mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E agora, aos sábados também, tá? Às 9 horas na TV Jangadeiro. Curte lá que tá bem legal esse novo formato do programa. E sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com alegria grande demais que a gente recebe aqui essa querida amiga Renata Paula Santiago. A Renata é presidente do IBEF Ceará. O IBEF é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças aqui no Ceará. Renata, tudo bom? Tudo, Dandan. Vou chamar de Dandan, tá? Dandan. Uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, de poder partilhar um pouquinho aí do pensamento com vocês. Obrigado pela tua presença, Renata. Sempre bom a gente conversar e ouvir um pouco você. Sempre uma análise muito qualificada desse cenário atual, além de também entender aí esse belo movimento que é feito lá no IBEF. Uhum. Renata, vamos começar um pouquinho sobre você, um pouco da tua trajetória profissional, para que as pessoas te conheçam um pouco melhor, por favor. Bom, eu costumo dizer que eu sou uma jovem senhora, né? Eu me apresento muito como mãe do Eike, esposa do Washington, filha do seu Galba e da dona Olga. Minha mãe, que agora vai me ver, né? Mãe, eu tô no SBT, né? Sou economista, sou formada em ciências econômicas, mas costumo muito dizer que minha grande paixão é gestão, né? Trilhei minha carreira profissional em diversas empresas locais, marcas muito fortes locais como TBM, Teixeira Bezerra de Menezes, Agripec, J. Macedo Alimentos, dono da marca Dona Benta, e hoje faço parte do Grupo Bespar, atuando como diretora administrativa financeira do Bracaçu Incorporador. Há quanto tempo você está na Bespar, Renata? São 12 anos. Tudo isso 12 já? 12 anos já. 12 anos de uma trajetória que eu considero muito legal, de muito aprendizado, né? Num segmento que mexe tanto com a economia como a construção civil, né? Então, há 12 anos do lado do empresário Beto Studart, mudando um pouco do cenário, acho que do cenário da nossa cidade, né? Da nossa fortaleza. Então, é um pouco dessa minha jornada e há quase 2 anos tenho o prazer também de presidir o IBEF Ceará, um instituto sem fins lucrativos que existe no nosso estado há 36 anos, né? E de certa forma, leva um pouco do conteúdo financeiro para a sociedade, né? Tentando desmistificar assuntos relacionados a finanças para a nossa sociedade e também proporcionando aos nossos associados 2 pilares que eu acho que são essenciais hoje para o executivo financeiro, né? Conhecimento do ponto de vista técnico e não técnico, que hoje é eu acho que um dos assuntos mais discutidos hoje para um executivo, porque a forma com que a gente faz gestão hoje é diferente, né? O mundo está mudando e claro que o mundo corporativo também muda, né? Então, esse conhecimento e a conexão, né? Ontem mesmo, numa reunião de um comitê temático do nosso IBEF, a gente tinha uma das nossas associadas dizendo que hoje um dos maiores ativos de um executivo são os contatos, são os conhecimentos, né? Aquela rede, né? O também conhecido velho networking, né? Que a gente tem. Então, hoje é um pouco, de forma resumida, esse é um pouco da minha carreira como executiva financeira. Renata, você falou agora uma coisa aí que é a minha paixão total, certo? Que é educação financeira. Sim. E, na verdade, educação, Renata, de um modo geral. Inclusive, a gente vai já falar sobre isso mais em detalhes. Lá no site do IBEF Ceará tem um belíssimo oferta lá. Uhum. É o e-book, né? Isso. De super fácil acesso, é atualizado direto, enfim. Gosto muito de olhar lá as coisas.
Mas a gente, porque o que ocorre é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, isso é comprovado, uma das maiores fontes da inquietação das pessoas é proveniente da relação das pessoas com o dinheiro. Né? Questões relacionadas às finanças pessoais são das principais fontes das inquietações e preocupações do ser humano. Desorganização financeira, excesso de dinheiro, falta de dinheiro, enfim. Então é muito legal a gente desmistificar esse tema, não é, Renata? Para a gente melhorar um pouco essa relação das pessoas com o dinheiro. E aí o IBEF faz um trabalho belíssimo em cima disso, Renata. Concordo Faz com sentido? você, total. Concordo com você. E aí, eu acho que nós, brasileiros, não somos educados financeiramente, né? Eu convivi com dinheiro na minha família quando era uma negativa, para dizer que não tinha dinheiro. Então, a gente não foi treinado. Assim como a gente vai para a escola, né, aprender matemática, português, ciências, história e geografia, nós precisamos ser educados financeiramente para ter uma relação saudável com o dinheiro, né? Hoje, o brasileiro, na sua essência, a grande maioria, aprende errando. Né? Então, a gente tem muitas vezes uma aversão de lidar com o dinheiro, seja na fartura ou na dificuldade. Então, um dos objetivos do IBEF, desde 2017, ainda na gestão do Raul, que foi, vamos dizer, intensificada na gestão do Luiz Antônio, é trazer informação para a sociedade sobre a educação financeira. Então, a gente precisa intensificar isso. E um dos nossos projetos, a gente lançou em 2017 uma cartilha de educação financeira infantil, escrita pela nossa diretora vogal, Darla Lopes, e agora, em 2022, nós vamos fazer a revisão dessa cartilha. Depois de 5 anos, aconteceu muita coisa nova. O Pix é, acho que, a demonstração mais palpável das mudanças, e a gente quer continuar a levar esse assunto, porque educação financeira é um assunto que precisa ser discutido na mesa das refeições. Não é para ser apenas uma negativa, é para ser um debate. O que é que a gente vai fazer, né? Então, precisamos desmistificar isso para nós e para o nosso povo, para a gente deixar de muitas vezes ser manipulado. Porque as pessoas não têm noção e criam uma barreira, né? Exato. Aquele medo que não faz o menor sentido, paralisa e as pessoas não vão buscar. E então, fica aquela coisa, aquele ciclo vicioso que não... Tanto de administrar o seu dinheiro do dia a dia, como de pensar no seu futuro. Nós precisamos desmistificar assuntos como reserva de segurança. A gente precisa ter aquela reserva para uma emergência, né? A gente precisa pensar na nossa aposentadoria, né? A gente precisa falar de dinheiro. A gente precisa... Não como sendo uma coisa boa ou ruim, mas a gente precisa fazer um gerenciamento, como a gente faz um gerenciamento da nossa saúde, né? Como a gente faz um gerenciamento de tudo. Então, a gente precisa também cuidar disso para planejar melhor a nossa vida e ter, com isso, qualidade de vida. Eu tenho que ter cuidado, senão eu passo o programa todinho nesse tema, porque isso é muito legal e a educação financeira liberta as pessoas. Total. Renata, a última pergunta sobre esse tema é o seguinte. Eu já conversei com você muitas vezes e já vi várias entrevistas suas, palestras suas, que você sempre cita a importância da educação na sua vida. Sim. Você é uma pessoa muito, muito exigente, muito competente, você é muito determinada. E eu acho que você falou certa vez o seguinte, que você sempre buscou, através do seu estudo, através da educação, uma excelência para a sua profissão. Sim. Como é que foi isso aí, Renata? Eu falo muito, eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 14 anos, mas foi uma pessoa muito forte na minha educação. E como a grande maioria dos pais, né, com recursos limitados, eles sempre me mostraram que era através da educação que eu conseguiria tudo que eu quisesse. Os meus desejos, os meus anseios seriam através da educação. Ninguém lhe tira, né? É uma coisa que você leva para a vida, né? Seja a educação... e hoje existem tantas formas, né? Hoje, felizmente, a gente costuma dizer que até viajar é uma forma de adquirir cultura, educação. Então, os meus pais sempre me mostraram isso. E eu rapidamente entendi que não era só pelo técnico que eu iria prosperar na vida, atrás dos meus sonhos, né? Então, várias coisas que hoje a gente entende como extremamente importante, como gestão de pessoas, saber se colocar, saber se posicionar, né? Saber ouvir, né? Tantas coisas que são hoje extremamente importantes para qualquer profissional,
né? Eu acho que meus pais plantaram essa semente, né? E eu busquei sempre atuar nesse segmento. Eu acho que, eu até estava conversando ontem sobre isso, a maior demonstração desse meu anseio de procurar educação e entender que a educação não formal também é importante, foi o fato de eu conseguir ser a primeira mulher presidente do IBF Ceará. A gente vai agora para um breve intervalo, primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com essa conversa ótima com a Renata Paula Santiago, presidente do IBF Ceará. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. O Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Eu queria muito falar da BSPA. Opa! Do grupo BSPA. É uma empresa super respeitada, sim, que atua em várias áreas da economia. Tá? Fala um pouquinho como é que está hoje a BSPA, quais são os planos estratégicos da BSPA agora, para esses tempos que vão vir aí, 2023. O Grupo BSPA é reflexo do nosso líder, do nosso presidente, aquele que nos inspira e nos incentiva diariamente, que é o empresário Beto Studart, né? Dr. Beto originalmente vem da área da indústria química. Quando ele vende a Agripec em 2007, em 2007, ele já vinha atuando no segmento da construção civil. Quando ele vende a Agripec em 2007, ele parte para atuar mais fortemente no segmento da construção civil, né? Então, o Grupo BSPA tem um braço incorporador, ao qual eu faço parte como diretora administrativa financeira, mas tem outros segmentos que ele atua, como a BSPA Finanças, comandada pela nossa diretora Ana Nobre, né, que comanda os FDICs lá. Nós temos hoje a nossa mais nova empresa. Os FDICs são fundos de investimento que concedem crédito para empresas. Né? É isso, Renata? Isso, exato. Então, nós temos hoje também o BS Cash, comandado pela Rafaela Mota, pela CEO Rafaela Mota. 3 operações comandadas por 3 mulheres. Né? Então, a gente tem o BS Cash, trazendo agora crédito para a pessoa física, numa plataforma digital inovadora, né? Com uma pegada diferente de inovação para nós, do grupo. O BS Cash é a caçulinha do grupo financeiro, né? Isso, tem 1 ano e pouquinho, está atuando hoje muito forte, inclusive está aí nesse Ceará RH hoje, que está acontecendo também aí em Fortaleza, está atuando aí forte, e vocês ainda vão ouvir muito falar do BS Cash, né? E tem o braço incorporador, comandado, nós somos 5 no comando, junto com o nosso presidente, eu, Renata Santos, que é a nossa superintendente comercial, Vanimeire Carvalho, que é a nossa diretora jurídica, a Camila Benevides, na controladoria, e a gente tem a cota de participação, que é o Fábio Albuquerque, né, o único homem na diretoria, a nossa cota de participação de representatividade masculina, tá certo? E a gente vem, né, numa consolidação. A BSPA, próximo ano, faz 15 anos de história, né, uma empresa voltada a trabalhar com produtos de alta qualidade, em localizações sempre diferenciadas, entregando para o nosso cliente um sonho, né? Porque, na verdade, quando a gente vende uma unidade imobiliária, seja ela residencial ou comercial, a gente está vendendo um sonho, né? E nós tivemos, agora em 2019, eu acho que a materialização não é nem a materialização, acho que a gente, de certa forma, vou usar um termo mais forte, a gente escancarou para Fortaleza o padrão BS Par de qualidade ao entregar para Fortaleza um equipamento de gentileza urbana, que é o BS Design. Um equipamento que atende a uma quantidade de fortalezenses, desde aquele que tem o seu escritório no BS Design,
né? Aquele usuário que vem para os restaurantes, que vem para a padaria, que vem para a academia, que vem para o consultório médico, que vem para interagir com alguém que tem um escritório, ou que venha apenas para tirar uma foto na parede verde da nossa Praça BS, né? Então, o BS Design é esse equipamento de gentileza urbana que a gente está oferecendo aqui para a cidade. Então, a BSPA hoje se propõe a ser uma empresa voltada... BS Design é aquele prédio lindo que fica... parece Dubai. Parece Dubai. Fica na Avenida Desembargador Moreira. Isso. Não é isso? Isso. Esquina em frente à Praça das Flores ali, não é isso? A Praça Carlos Alberto, né? Então, a gente tem ali naquela confluência um equipamento maravilhoso em que a sociedade convive, né? Então, depois dessa entrega maravilhosa, né, a gente enfrentamos aí todos essa pandemia que foi muito onerosa para todos nós, mudou o nosso comportamento. E para nossa, eu acho que, de certa forma, a alegria, não posso deixar de contextualizar isso, em que pese que foi um momento extremamente difícil, a gente vive nessa pandemia um momento de valorização, eu costumo dizer, da valorização do morar bem. E o morar bem, ele pode ser tanto no aspecto residencial, porque você agora quer ter... Todo mundo ficou em casa, uma né, Renata? Casa melhor, um apartamento melhor, ali, né? Como você também quer um escritório que te dê o conforto que você deseja. Afinal de contas, você passa muito tempo no escritório. Vocês percebem isso claramente totalmente. Em pesquisas de demanda. A gente lê muito a respeito disso, Renata, mas você que está lá no dia a dia, conversando com as pessoas dentro do mercado imobiliário, vocês percebem isso totalmente. Dos clientes? Eles as de pessoas fato... desejam residir melhor. A maior demonstração disso é a venda que nós fizemos agora de mais um empreendimento da BSPA, o BS Ville, junto com a Colmeia, que foi um boom de vendas. Todo mundo desejando ter uma segunda moradia perto do mar para poder viver melhor. Porto das Dunas. Porto das Dunas, né? Então, o próprio BS Design, hoje o BS Design tem 85% de ocupação, 3 anos e meio depois de sua entrega, com 2 anos e meio de pandemia. Então, as pessoas desejam viver melhor. A gente vai para um breve intervalo, fica aí que a gente volta já para o último bloco dessa conversa com a Renata Paula Santiago, que é a primeira mulher presidente do IBEF Ceará, que é o Instituto Brasileiro de Executivos da área de finanças. Fica aí, a gente volta logo. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. O Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Então eu queria te pedir, Renata, para a gente começar aqui essa pauta, para você explicar um pouco para a gente a história do IBEF, qual é a tese do IBEF. O IBEF foi trazido para o estado do Ceará pelo empresário, executivo, consultor Sérgio Melo, há 36 anos. Né? Então, ele trouxe, na verdade, no Rio de Janeiro, um grupo de executivos se reuniu e começou a estruturar o que hoje é o IBEF. O IBEF existe em algumas seccionais do Brasil, né? É muito forte em São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco. Então, é um instituto sem fins lucrativos que busca congregar executivos da área financeira para debater assuntos pertinentes à vida dos executivos. É como se fosse o nosso Conselho Regional, vamos dar das devidas proporções, claro, né? Um conselho, né, de executivos que encontra nessa ambiência, né, um local, diria, seguro, para debater aqueles assuntos que são pertinentes à sua realidade, né? São pessoas que sentem as mesmas dores, né? E os mesmos êxitos
em conjunto. Então, a gente se reúne para debater isso. Então, é um ambiente, eu costumo dizer, seguro, onde eu faço inúmeros amigos e eu posso ter a oportunidade de debater aquilo que é importante para mim. E, através dessas inúmeras conexões, até facilitar o nosso dia a dia. Quem de nós nunca aqui na sua empresa precisa contactar um determinado tipo de serviço, contactar alguém que possa ajudar para resolver um problema? E o IBEF é um pouco disso, além de trazer esses assuntos que a gente entende como pertinentes. Renata, nós sempre conversamos aqui com as pessoas e citamos a importância da socialização. Sim. Né, das entidades de classe, e a gente sempre incentiva muito aqui, Renata, que as pessoas e que os pequenos empresários, e não precisa, pelo amor de Deus, ser grande, ser médio, ser pequeno, não tem nada a ver. Todos os empresários, todas as pessoas, seja qual for a sua ocupação profissional liberal, deve se engajar em algum movimento que seja de entidade de classe, né? Porque são nesses palcos, nesses momentos, nesses fóruns, não é isso? Não é, Renata? Que a gente consegue entender um pouco melhor sobre o nosso negócio, quais são, para onde é que as coisas estão indo, né? Renata, assim, procede, assim, a importância das entidades de classe. Eu entendo isso. Faz hoje, sentido, faz Renata? total sentido, né? Porque, assim, existem hoje inúmeras entidades, né? Existem conselhos, existem instituições. A própria Federação das Indústrias é um grande local, é um celeiro de locais com vários sindicatos. Tem as portas abertas. Portas abertas, né? para a população, para a sociedade. Só chegar lá, tem né? tudo. Então, assim como a FIEC, assim como vários outros locais, o IBEF é uma dessas casas, onde congrega pessoas que têm interesses parecidos e que vão debater as suas dores. E aí eu falo, eu participo do IBEF há 7 anos, né? Quantas conexões eu já fiz, né? Quantos aprendizados eu já proporcionei que trouxeram benefícios para mim como pessoa física e também como executiva, participante de uma pessoa jurídica, né? Então, essa troca, quanto de educação financeira, gente, eu já aprendi. Porque, vou voltar para o nosso tema aqui, eu aprendi errando. Com meu filho eu estou fazendo diferente. Só que eu também tive apoio no IBEF para poder dar ao meu filho, né, uma educação financeira diferente, né? Então, essa partilha dessas instituições, e aí a gente pode citar aqui inúmeras. Procure aquela onde aquece seu coração, onde você se sente bem. Você vai saber qual é. Você vai. E aí tem inúmeras. Eu me lembro da primeira vez que eu vi falar de IBEF, né? Foi uma grande amiga que disse, olha, aqui em São Paulo, o IBEF Mulher é muito forte, né? Procura aí. E aí eu fui procurar o IBEF, fui tentar inteirar, e eu acho que como as coisas convergem, foi aí que o nosso amigo Raul me convidou para fazer parte da diretoria vogal. E aí eu comecei essa minha história de quase 7 anos aqui no IBEF, né? E claro que eu aproveito e convido todo mundo a seguir as redes sociais do IBEF Ceará, né? Nas nossas Qual nas é, mídias. Renata? Acho que é fácil achar IBEF. IBEF, né? CE, né? Que aí a Tudo gente junto? tudo junto, né? Então é fácil da gente buscar. Então procure a instituição que vai aquecer seu coração e vai amenizar suas dores e te fazer chegar num patamar diferente. Agradecendo demais a tua presença. Alguma coisa que eu não perguntei, Renata? Uma coisa que precisa ser dita. Tuas considerações finais, minha amiga. Por favor, obrigado pela tua presença, tá? Bom demais. Eu é que agradeço pela oportunidade de poder, como executiva, como mulher, como cidadã, estar aqui falando de assuntos que eu entendo como tão pertinentes e de poder levar o nome do nosso IBEF, dessa casa de amigos, para a sociedade, para os seus telespectadores, para a gente poder construir um entorno melhor. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades
sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras.